É baseado em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 16. Ele está falando ali: mas se alguém quiser ser contencioso, nós não temos tal costume, nem a igreja de Deus. Vem realmente disso, mas por que é que eu vou ser contencioso? Se vejo uma placa e sei que aqui não pode montar barraca. Se eu estou montando barraca, realmente eu estou sendo rebelde. Vai haver alguma coisa contra mim. Mas, em 1 Coríntios capítulo 14, 33 diz: porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. Os santos aqui são os separados, porque se ele vê que no mundo não tem nenhum justo sequer, imagine santo. Aqui é denominado os santos justificados, separados, para seguir um momento em que nós podemos ensinar aos outros. Efésios 4:29. Não saia da sua boca nenhuma palavra torpe, mas só o que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que te ouvem. Vocês imaginam você conhecendo alguém que é do caminho, começar a falar palavra, ou mesmo ter uma dissensão, brigas, não ter a mansidão? Você já vê, mas o que é isso? Ainda está em trevas, porque não conhece. Imagina Jesus Cristo com todo aquele poder dele, se ele caísse nessa esparrela do demônio. Ele falava: eu vou acabar com você, porque eu tenho poder. Não, ele cada vez mais se humilhou. 1 Timóteo 1,4 diz: nem se deem a fábulas ou a genealogias intermináveis que mais produzem questões do que edificação de Deus, que consiste na fé. Assim faço agora. É a fé. Por que eu temos fé? Porque ele sabe, ele falou que a soberba, Deus derruba os soberbos. Orgulho, soberba, inveja, ele acaba com toda essa. Então por que eu vou ter isso? Você compra um carro diferente, eu tenho que abençoar. Oh, que lindo! Deus te abençoe cada vez mais. Porque nós estamos no caminho do Senhor. Nós temos que receber alguma bênção do Senhor. Ou vamos passar. Alguém quer um carro bom? Será que vai ter carro quando morrer? Eu vou para o inferno, para o céu? No céu não tem isso. Nós temos que aproveitar, dar graças a Ele de todas as coisas que nós estamos recebendo. Segundo Timóteo capítulo 1 Timóteo capítulo 4, 7. Mas rejeita as fábulas profanas e de velhas e exercita-te a ti mesmo em piedade. Piedade é nós termos misericórdia das outras pessoas. Será que estamos mesmo com piedade ou misericórdia, com caridade, que é o primeiro amor? Nós, se formos a algumas casas, temos lá muitas camisas, calças, tal. Será que temos coragem de dar para o vizinho alguém que necessita? Mesmo que ele olhe e desrelaia, porque nós estamos cansados dessas situações. Dá para a pessoa algo que fica bem, mas ele olha de lá e lá, recebe com amor, com carinho, dando as graças ao Senhor. Não serve para você, mas talvez Deus esteja dando você que conhece alguma outra pessoa e aquela pessoa não conhece aquela outra pessoa, e é você que vai abençoar a pessoa, indo lá de acordo com Gênesis capítulo 12, versículo 3. Abençoa que eu te abençoarei. E cada vez nós temos que fazer isso. Segundo Timóteo, e rejeita as questões loucas sem instrução, sabendo que produzem contenda. Vai produzir sempre contenda no 1 Timóteo capítulo 4, 7. Vai ter contenda cada vez mais, porque eu chego querendo falar uma coisa e outro quer falar outra coisa e tal.
se humilhe-se, sai de lá, não briga, não, olha, deixa passar. Não, quando eu estava no mundo mesmo, eu tinha daqui 30 anos passa mesmo. Colossenses, caminho seguro. Vamos ver os nossos caminhos seguros aqui. Colossenses capítulo 3, versículo 8. Mas agora, despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. É fácil isso aí. É só pensar nas coisas boas de Deus. Essas coisas são demoníacas. Tito, capítulo 3, versículo 9. Mas não entre em questões loucas, genealógicas, contenta e nos debates acerca da lei, que são coisas inúteis e vãs. A lei que aconteceu, nós conhecemos a lei, mas a lei foi boa para nós, sabe por quê? Até sabemos da graça. Maldito aquele que não cumprir todas essas leis. Sabe quantas leis tem no Antigo Testamento? 613. Ismael, quando foi a situação de Ismael, quando ele estava lá no deserto, o que acontece? Deus ouviu o choro da criança. Não foi de Agar não, porque Agar era uma mulher, não tinha Deus no coração e ela era impura. E ela estava sempre brigando com a outra, porque ela pôde ter filho, a outra não. E além de tudo, Deus foi lá socorrer Ismael. Mas o que aconteceu com ele? Ele não deu graças ao Senhor coisa nenhuma. Tanto é que ele até hoje é da raça dos árabes. Estão lá guerreando primo contra primo, irmão contra irmão, não dando graça porque ele devia fazer. Não importa que eu sou filho da empregada, não importa se eu nasci desse jeito, importa que o Deus me salvou. O Deus foi buscar-me lá no deserto quando eu ia morrer pelo sol. Mas não, ele ficou contra tanto que depois ele começou a saber, porque lá é diferente. Lá com 14, 15 anos, os meninos têm que saber de cor tudo da lei. E ele foi sendo árabe. O Alcorão deles tem 6.000 leis. Será que consegue? Lá, se matar o adversário, vai para o céu direto. E o nosso Deus não quer morte de ninguém. Porque Deus é vida, o nosso Deus é vida. Não existe. A gente fala, mas o que aconteceu? Houve lá Jesus Cristo, o filho na cidade, encontrou com a morte. Sabe por quê? Porque a morte não tem que vencer o Senhor. Porque está escrito, quando Deus saiu de perto para a morte trabalhar. Mas depois veio, morte, cadê o teu aguilhão? Traguada a morte, não haverá mais morte para nós. Mas infelizmente é essa a situação. Vamos falar também das causas profanas que nós falamos aqui, ó. Isso tem mais em Tiago 4, né? Primeiro, guerras, pelejas e deleites do pecado. De onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura não vem disto, a saber dos vossos deleites, que vossos membros guerreiam? Quando eu vou para a balada, automaticamente eu vou enfrentar coisas piores. Mas é os meus deleites. E depois eu não quero sentir alguma coisa do que esse queixo. Eu tomei uma cachaça, tô ruim. Eu tomei uma picada ou alguma coisa. Nós mesmos estamos procurando isso. E quem se alegra, isso é o adversário, né? O 4.2, cobiçais e nada tem. Sois invejosos e cobiçosos e nada podeis alcançar. Combateis e guerreais e nada tem, porque não pedis. Ora, eu estou falando, justamente de madrugada nós estávamos conversando. Como é que eu posso? Não teorizando que Deus faz o que bem entende, mas na minha concepção, nós que estamos aqui
cultuando o nosso Deus, se humilhando perante a mão forte dele. Sim, Senhor, vamos louvar, vamos fazer o que o Espírito Santo quer. A hora que você pedir, você acha que aquele que está lá no mundão vai passar na nossa frente? Não. É automático, ele vai olhar, vai querer os queridos deles, os amados de Deus. Tanto é que lá na mesa, né, ele falou, como é que eu vou poder dar o pão para os cães? Eram os cães e as pessoas que não obedecem, mas era tão bondoso, né, que até a mulher se humilhou, até os cachorrinhos comem as migalhas. Mas nós sabemos que as bênçãos mesmo profícuas são para nós que estamos nos caminhos dele. O Tiago 4,4 diz assim: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Está escrito. Então por que eu vou saber? Sim, as coisas de Deus é necessário, do mundo é necessário, nós precisamos das coisas do mundo, mas as coisas quando vier na nossa mão, na nossa casa, tem que ser abençoada. Haja visto uma das coisas que eu ensino, quando pegar na Bíblia, peça licença. A Bíblia é a palavra, é a boca de Deus, é a palavra. Como é que nós vamos, Senhor, me dá direção? E quando nós compramos aquele material farto que vem a cesta básica e tudo, coloque num canto da cozinha, da despensa, faça uma oração, agradeça ao Senhor por você estar podendo comprar, porque muitas pessoas não estão podendo comprar. Mas sabe o que é isso? Muitas vezes nós deixamos até de uma pequena agradecimento ao Senhor. Em tudo dai graça. Agradeça o Senhor da sua família, agradeça o Senhor desse tempo, agradeça o ar que estamos respirando. Mas achamos que nós somos fortes, né? Somente vamos agradecer depois quando estiver no hospital lá necessitando, encanado por todos os lados, perna sendo cortada para levar para o cemitério e outras coisas. Mas não, mas agradeça em tudo, e agradeça melhor que nós estamos aqui, não importa a quantidade e qualidade, porque Ele está ouvindo e Ele conhece os vossos corações. Enquanto eu falo aqui, eu estou abrindo meu coração, vocês não estão podendo fazer, mas estão com o coração aberto, e Ele fala um coração contrito e quebrantado, Ele não desprezará, porque o desprezo dói. Se nós começarmos a pensar a situação de pregadores e vão ver, os desprezados é que foram elevados. Eu não vou começar Jefté. Jefté não era desprezado? Era mulher, ele era filho de uma prostituta. E aí, já pensaram em Davi? Davi era filho daquele pai, mas era filho de uma edomita. Por isso que ele era bonitinho, diferente, ruivo. Era desprezado. Querem mais um dos grandes desprezados? Jesus Cristo. Jesus Cristo era desprezado pelos que eram seus, ele veio para os seus e os seus não o receberam. Por quê? Mas por que você tem prova? Porque quando os judeus falaram, nós temos pai, Abraão, ele estava falando, olha, tua mãe não sei não, porque havia dúvida, não é isso? Como é que poderia uma mulher virgem ter um filho? Mistério de Deus. E se nós formos se bater nessa fundura toda, os judeus acreditavam que Zacarias, que era o pai de Cristo, porque eles andavam juntos. Todos sabem que mas era desprezado pelo seu próprio povo e desprezado pela sua própria família, que aqueles filhos que eram verdadeiramente de José, porque José casou com Maria já tendo outros filhos, porque ele já era velhinho. Depois com Maria teve mais 5 filhos, mas aquele filho, até o próprio pai teve que ser corrigido por um anjo.
Ah, imagina você sair daqui com um pensamento contrário para chegar na tua casa, fazer certas coisas e o anjo de Deus encontrar com você e falar: olha, não faça isso porque foi ordem de Deus. Foi o que aconteceu. José só não abandonou e foi embora porque o próprio Espírito Santo falou para ele: olha, isso aí é filho de Deus. Mas aí nós vamos dar uma olhadinha. Isso eu falei, que assassinatos, matanças, cobiças, está em 4:2, não é? E agora vamos ver assim, inveja e ciúme. Tiago 4, versículo 5. Ou cuidais vós que em vão diz as Escrituras, o Espírito que está em vós habita, tem ciúme. Sabe por quê? Por isso que Pedro falou que as Escrituras é de difícil compreensão. Compreensão, mas ele fala, mas sim, tem ciúmes. Porque nós somos o templo de Deus. Nós colocamos o Espírito Santo, ele colocou o Espírito Santo em nós. E o Espírito Santo é para fazer coisas boas, falar coisas edificadoras. E agora nós começamos ao nosso corpo fazer coisas erradas. O Espírito dá gemido inexprimível, dá gemido inexprimível porque tem ciúmes porque é um corpo. Como é que eu posso levar esse corpo para a imundície? Aleluia. Entenderam? 4:6. Antes de maior graça, portanto, diz: Deus resiste ao soberbo e dá, porém, graças aos humildes. Temos que ser humildes. Por que eu sou soberbo? Porque se eu aprendi alguma coisa, diz não ser sábio para si mesmo. Eu preciso prolatar para vocês um entendimento. Entendimento na graça do Senhor. E o maior entendimento, o fim é esse, né? O fim é esse. Obedeça ao Senhor. Ame a Deus sobre todas as coisas. Ame ao próximo como a si mesmo. Mateus 7:12, se você quiser que faça os homens, né, que os homens façam para você, você faça para os homens. Mas você está querendo ganhar um sapato bonito? Dê um sapato que está na tua casa para o outro. Você vai ver o que você está plantando. Você está plantando sapato, você vai receber sapato. Isso é normal. Você está dando graças. Abençoe que eu te abençoarei. Coloque isso na nossa mente que nós seremos sempre abençoados. 4:9. Alegrai, alegria promovido pelo pecado. Olha aí. Aquilo que eu estava falando anteriormente. Senti suas misérias e lamentai. Nós temos que sentir as nossas misérias. Eu tenho que me lamentar da minha miséria. Por que eu estou na minha miséria se o próprio Deus diz que nós nunca seremos miseráveis, nunca pediremos emprestado, nós seremos cabeça e não cauda. E chorai. Olha lá. Converta-se o vosso riso em pranto e o gozo em tristeza. Aqui é o contrário. Eu estou na miséria, mas estou fazendo coisas do mundo. Quantos miseráveis vocês veem por aí que estão nas comunidades, necessitando, mas não têm uma visão, andam nas trevas e ainda estão no boteco, consumindo droga, alegria, não sei o quê. Mas na hora estão sentindo dor, estão sentindo tristeza, porque nós conhecemos e muito mais pessoas que vai e levam as coisas. Tenho falado gosto dos trabalhos dos pastores que estão de noite nas comunidades, na Cracolândia, mas acontece o seguinte, como da outra parte a gente sabia, fico bem. Olha, se eu sou drogado, estou lá, eu fico bem. Sabe por quê? Tenho comida, tenho bebida, tenho roupa, tenho tudo. Mas Paulo diz, aquele que não trabalha, também não coma. Nós temos que, talvez até isso, direcionarmos para alguma coisa, que a palavra do mundo diz assim, não é para nós dar o peixe, mas para nós ensinarmos a
pescar, fica numa boa nessa situação, né? Isso é um pensamento do pastor Pedroso. Gosto muito do trabalho completamente também da pastora Ivanice, que está todas as quartas à noite com fio e tal, sai daqui, vai, leva uns caminhões de coisa, despeja tudo na rua lá, mas na minha qualidade, esses são uns tolos, né? Depois que ele sai, droga e todas as outras coisas, amém? Glorioso é o nosso Deus, né? Bem, hoje, até pensei que o nosso pastor não viria hoje, mas vamos lá.